Ezequiel. E Deus coloca ele diante dessa visão. Porque muitos que estavam lá no cativo estavam sem esperança, se sentindo que não tinha mais esperança. E Deus coloca Ezequiel nesse quadro para mostrar que havia esperança. É bem verdade que Ezequiel significa Deus é fortaleza. Ezequiel é conhecido como profeta das visões. E é bem verdade que se fosse pela sua vontade, ele nunca ia se tornar um profeta. Porque o seu maior plano, o seu maior projeto, o seu maior sonho era se tornar um sacerdote. E ele estava se preparando. Nós sabemos qual é a função de um sacerdote. Está dentro do templo, oferecendo sacrifício, incenso. Está dentro da arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. E segundo o costume, quando completar 50 anos de idade, ia tomar posse do ministério sacerdotal. Só que na época que Ezequiel estava se preparando, o povo começou a dominar os princípios de Deus, a lei de Deus, e eles começam a se entregar ao centro das suas vontades. O pecado, a corrupção começa a tomar conta, e Deus levanta um profeta para combater o pecado, porque Deus queria fazer uma aliança, mesmo o povo quebrando a aliança, Deus queria fazer. Deus levanta Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel, e foi muito lindo quando Deus te chama. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. Essa nação eu te dei como profeta. Ele queria correr de vários jeitos, porque ele sabia o tamanho do peso da responsabilidade. E até que ele profetiza e exorta, mas o povo estava com o coração endurecido, e até que Deus usa o profeta e diz: olha, Nabucodonosor, o ímpio, ele vai invadir Jerusalém. Deus permite e leva alguns nobres como escravos lá na Babilônia, e nós conhecemos os nobres que eram Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e ele profetizando, e Deus permite mais uma vez Nabucodonosor invadir Jerusalém, e leva 10 mil judeus cativos. Estava Ezequiel no meio. Ezequiel com apenas 25 anos na Babilônia, perto do rio Quebar. Eu quero conjecturar, meus irmãos, que naquele momento Ezequiel estava triste, angustiado, decepcionado, porque o seu maior vontade, o seu maior desejo, o seu maior plano era se tornar um sacerdote. E para piorar a tristeza, a angústia, ele estava longe do tabernáculo, ele estava longe de Jerusalém, terra de paz, terra de glória, e ele estava completamente frustrado perto do rio Quebar. Só que no capítulo 2 Ezequiel vai nos dizer que nesse momento que Ezequiel estava perto do rio Quebar, o céu se abre, oh glória a Deus. Eu que naquele momento o céu se abre por completo, ele contempla uma grande visão. Quando ele vê o céu aberto por completo, ele vê a glória de Deus, ele vê o Shekinah de Deus, ele vê a soberania de Deus. E nós conhecemos a história que Deus o chama para uma chamada profética. Só que para mim, quando o céu está aberto, diante
vida de Ezequiel, Deus estava dizendo naquele momento para Ezequiel: Ezequiel, o meu projeto é maior do que o teu projeto. Os meus planos é maior do que os teus planos. O meu pensamento é maior do que os teus pensamentos. A caminhada que eu tenho preparado é maior do que a tua caminhada, Ezequiel. A jornada que eu tenho preparado é maior do que a tua jornada, Ezequiel. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Ezequiel: eu tenho uma nova história para você, Ezequiel. E sabe o que é lindo aqui nessa noite? Porque eu estou vendo o céu aberto por completo aqui. E isso é um sinal que tem crente que vai desfrutar de uma nova história vindo da parte de Deus aqui. Eu não sei se você chegou triste, angustiado, decepcionado, mas eu quero te dizer que toda frustração, toda tristeza, toda angústia vai cair por terra aqui nessa noite. E querendo Satanás ou não, querendo o inferno ou não, você vai desfrutar de uma nova história vindo da parte de Deus. E se tem crente que acredita, abre a tua boca santa e glorifica Ele nessa noite. O fofoqueiro se levantou, mas a tua nova história. A inveja se levantou, mas viu uma nova história. A perseguição se levantou, mas está vindo uma nova história. Só que vai desfrutar de uma nova história vindo da parte de Deus nessa noite. Abre a tua boca, santo, por gentileza. Adora Ele, glorifica Ele. Eu quero me lembrar de José com apenas 17 anos de idade, filho do patriarca Jacó, estava apacentando ovelhas junto com seus irmãos. Nós sabemos que Deus o abençoou, o patriarca Jacó, de uma forma poderosa, com muitos filhos. Mas Deus achou bem olhar para a vida de José. E eu creio, Deus sentado no trono da graça e falava: os serafins adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Deus coberto de glória e de majestade. E Deus olha agora para a vida de José com seus olhos como chama de fogo. Deus, com seu pensamento eterno, com a sua mão eterna, resolve escrever um novo projeto, uma nova caminhada, uma nova história. Só que Deus não somente escreve, mas revela um projeto para José. José sonha com um projeto de Deus. Deus queria realizar uma nova história, nós conhece. Só que não foi fácil para José. José, para ele desfrutar de uma nova história, ele teve que passar por grandes processos doloridos. Pegaram José e jogaram dentro do buraco. A inveja se levantou contra José. O espírito da morte se levantou contra José. A calúnia se levantou contra José. O espírito da morte se levantou contra José. Jogaram José dentro de uma prisão. Mas sabe o que é lindo? Que tudo aquilo de ruim que se levantou
Eu estou sentindo a presença dela aqui. Satanás foi envergonhado, porque aquele que tentou Cristo angustiado, Deus vai transformar em honra, exaltação. Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova história. João capítulo 8 vai dizer que Jesus estava no templo ensinando. Pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus e disse: Jesus, na lei de Moisés tem que morrer. Imagina a vergonha que aquela mulher estava enfrentando. O povo estava com pedra na mão. Não via a hora de ver a queda daquela mulher. Não via a hora de ver a morte daquela mulher. Ela não somente estava enfrentando vergonha, mas estava cheia de acusadores. Pessoas queriam acusar ela, pessoas queriam julgar ela. Então ela estava passando pelo cenário de vergonha, pelo cenário de humilhação. Mas ao mesmo tempo que ela estava enfrentando julgadores, vergonha, humilhação, pessoas querendo ver a queda dela, a Bíblia vai nos dizer, glória, que Jesus estava escrevendo no chão com seu dedo. Eu quero dizer, ainda que se levante os acusadores, ainda que se levante aqueles que querem te acusar, te condenar, ainda que se levante pessoas que querem ver a tua quebra, ainda que se levante pessoas que querem que tem o prazer de ver o teu nome envergonhado na lata do lixo, enquanto eles estão se levantando contra você, Jesus está escrevendo uma nova história. E não somente Jesus está escrevendo uma nova história, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que toda acusação está caindo por terra, toda humilhação está caindo por terra, todos aqueles que se levantaram para ver a tua queda está caindo por terra, e mesmo se não cair por terra, vão ser envergonhados, mas que o nome de Jesus será glorificado. Vai ser. Quem sabe você está frustrado, o teu plano não dá certo mesmo, os teus projetos não dá certo mesmo, os teus pensamentos não dá certo mesmo. Hoje Deus te convida: viva meus projetos, viva meus planos. Só quem crê, não acredita, abre a tua boca, santa. Eu estou sentindo a presença dele. Deus tem um novo projeto. Aleluia, glória a Deus. O Espírito me trouxe aqui